Olá, doutora Carolina Ramon, muito obrigada pelo convite. Estou neste momento no Peru, vivendo momentos maravilhosos nessa terra maravilhosa. Agradeço o convite, doutora Carolina, para participar deste nono Congresso Multidisciplinário. Peço desculpas porque vou fazer minha palestra em português, porque me sinto mais à vontade falando a minha língua natal. E gostaria de parabenizar pelo evento. eh, ele foi criado em homenagem ao Dr. Eduardo Lyurdar. Ah, e vejo que é um congresso muito festejado, porque possui grandes apoiadores e para mim é uma honra participar deste evento. Ah, Pensando no que eu poderia trazer de novo para as pessoas que estão assistindo esse congresso, pensei na transformação vivida no Brasil, principalmente pelo Poder Judiciário, em decorrência da internet, né? Daquelas relações que vieram transformar para sempre a própria humanidade. Ah, Antes da internet, muitos, eu tenho certeza, que participam hoje, que assistem hoje essas palestras do Congresso, eh, nunca viveram fora da internet, né? Nasceram e cresceram dentro dessas relações virtuais. Mas pessoas como nós, como a minha pessoa e pessoas que nasceram na década de 80 para trás, viveram uma outra realidade fora do mundo virtual. E no Brasil, por exemplo, nessa época, ainda estávamos vivendo em regimes militares, né, de ditadura militar, e não tínhamos aberturas. Porém, no Brasil, no final da década de 80, conseguimos implantar de volta a democracia e, com isso, trouxemos uma nova Constituição para o nosso país. Ela foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela transformou os direitos das pessoas, dos brasileiros, e trouxemos muitos direitos e garantias fundamentais. Com isso, a transformação começou. Essa transformação, ela fez com que o Poder Judiciário assumisse uma demanda muito alta de, de pedidos para que esses direitos e garantias fundamentais fossem, de fato, implantados dentro do nosso país, porque enquanto ditadura não havia grandes possibilidades, mas com a abertura da democracia, aí sim o Poder Judiciário começou a ser demandado para que esses direitos fossem efetivados. Bem, ah, com isso, o Poder Judiciário passou a ser muito criticado por ser um poder lento, caro e complexo. Lento porque não conseguia dar a resposta necessária num tempo suficiente para que a pessoa pudesse usufruir os seus próprios direitos. Caro porque nem todos tinham condições financeiras para contratar advogados, pagar custas e demandar no Poder Judiciário. E complexo porque a própria linguagem do Poder Judiciário era uma linguagem muito técnica, que exigia conhecimentos que nem todos tinham. Então, na virada do século, quando, enfim, o Poder Judiciário estava com muitos problemas, nós começamos a repensar como o Poder Judiciário poderia enfrentar estes obstáculos, esses desafios. E
É claro que nesta mesma época, ah, o mundo vivia a internet das coisas, essas relações virtuais, e logo pensamos que o Poder Judiciário precisaria passar por transformações importantes, ah, que levassem também a viver as relações dentro do Poder Judiciário, voltados também para o uso da internet. Bom, não foi uma matéria fácil de pagar, porque, enfim, como todos sabem, os serviços públicos, eles geralmente são mais lentos do que as relações sociais fora do serviço público. E não nem sempre foi fácil implantar grandes transformações da noite para o dia. E assim nós fomos caminhando aos poucos no Brasil, sempre tendo muitas dificuldades de enfrentar a grande demanda, muitos litígios e, ao mesmo tempo, implantar métodos mais modernos para que facilitasse essa boa convivência do Poder Judiciário e das altas demandas. Mas era fato, precisávamos transformar o Poder Judiciário. Começamos aos poucos, éramos poucos juízes no início deste século que utilizávamos já como um desafio até, gravações de audiências, nem mesmo isso, a comunidade jurídica não aceitava com facilidade essa pequena transformação que hoje nos parece o caminho mais óbvio, né, de gravar as audiências, os testemunhos, os interrogatórios e até as sentenças. Mas no início do século isso enfrentamos grandes barreiras. E fomos caminhando também para a transformação do próprio processo, que na época era totalmente físico, como muitos sabem, mas que passamos a criar procedimentos eletrônicos até transformar o próprio processo, que hoje, aqui no Brasil, é totalmente eletrônico. Nós temos um sistema na Justiça Estadual, pelo menos, que é o PJE. E o PJE ele admite toda a tramitação do processo de ponta a ponta eletrônico. Então, conseguimos gravar as audiências e lançar dentro do processo eletrônico. Todas as peças são lançadas também dentro deste processo eletrônico. Então, desde o início da propositura até o final, com o trânsito em julgado, inclusive, claro, a segunda fase, que é a execução, todo ele tramita eletronicamente. Não temos a unificação. A Justiça Estadual, a Justiça Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ainda estamos tentando unificar o processo eletrônico. Porém, há diferenças, sim, entre um e outro. Mas já estamos caminhando bastante a contento para essa unificação. Bom, então esse processo é lento, esse processo ele não foi, como eu disse antes, não foi da noite para o dia. E chegamos à pandemia em 2019 para 2020, né, com um grande problema, ter que dar andamento aos processos dentro de uma pandemia que atingiu a todos. Aqui no Brasil ainda tínhamos possibilidades de tramitar os processos cíveis eletronicamente, porque já estávamos preparados para isso.
Porém, os processos criminais sofreram grande, um choque muito grande, porque foram paralisados. Os processos criminais nessa época eram, na sua grande, avassaladoramente, a grande maioria mesmo, físicos. E não se admitiam, salvo algumas exceções, audiências online. As audiências eram presenciais. Com isto, os senhores já podem imaginar o tamanho do problema. É claro que este problema não foi apenas no Brasil. Sabemos que em outros países as audiências criminais sempre foram presenciais, até para resguardar um dos maiores direitos individuais da pessoa, que é a sua liberdade, né? Bom, precisávamos de uma solução e no Brasil a solução foi autorizar a realização das audiências criminais no formato online. Também sofremos grandes desafios, né? Porque sempre acreditávamos que os acusados, as pessoas que eram acusadas de terem cometido crimes, precisavam estar diante do juiz, precisavam estar não só diante do juiz, mas com o seu advogado, participando também, e inclusive com as testemunhas. Todos precisávamos, resumindo, estar em um mesmo ambiente físico para que, assim acreditávamos, para que houvesse uma facilidade na comunicação e na obtenção da prova oral e na análise daquela linguagem não verbal. Mas, com a pandemia, precisávamos dar o andamento ao processo, principalmente pensando nas pessoas que estavam em situação de reclusão. Não poderíamos simplesmente abandoná-los e deixá-los à própria sorte até que um dia a pandemia desaparecesse. E começamos a realizar essas audiências em massa. Preocupada e interessada em saber o resultado dessas audiências, fizemos algumas pesquisas e chamou a atenção uma dessas pesquisas em que foi perguntada à comunidade jurídica o que eles pensavam sobre a participação online das pessoas envolvidas no processo criminal. E pelas respostas dadas, especialmente por advogados, criminalistas, juízes e promotores, podemos observar que, apesar de haver uma certa desconfiança no sistema, as pessoas, os operadores do direito, compreendiam que ele era necessário e que ele não impedia o exercício da ampla defesa, assim como também não impedia a paridade de armas. Isso foi um fator bem interessante, porque podemos, com essas respostas, termos mais tranquilidade para presidir as audiências online, sabendo que, apesar do sistema ainda não ser totalmente perfeito, exigir, por exemplo, instrumentos de boa qualidade para captar o som com uma boa qualidade, a imagem com uma qualidade de excelência, permitir, por exemplo, que se garanta a conversa entre advogado e cliente totalmente reservada e ainda garantir que, de alguma forma, advogados e clientes possam conversar até mesmo durante os depoimentos, ainda assim o sistema permitiria um exercício mais positivo, porque
ampliava de toda forma o acesso à justiça, né? Então, de que forma poderiam as pessoas estarem participando das audiências, de suas próprias audiências, independentemente da pandemia, e com isso acelerar o seu processo para que ou se beneficiar com uma absolvição ou cumprir de uma vez a sua pena em caso de condenação. E com isso se tinha a certeza de que o acesso à justiça estava garantido. E isso era muito importante. Mas, ainda assim, precisamos ter a certeza de que quem está presidindo as audiências, no caso, os juízes, eles possam garantir ao máximo o exercício dos seus direitos processuais penais fundamentais, mesmo que à distância, para garantir que o processo ele seja o mais democrático possível. Portanto, passando logo para uma conclusão a respeito das reflexões que foram obtidas, né, da pandemia para cá a respeito do assunto. Mais importante do que qualquer situação posta durante as audiências online, há que se garantir, por meio da magistratura, por meio dos seus juízes, que as pessoas acusadas de terem cometido delitos possam se reunir com seus advogados durante a audiência online, sempre que necessário, através de salas criadas virtualmente, para que possam conversar e tirar dúvidas e até haver uma conversa sobre o que está sendo dito durante a colheita da prova oral. Há que se garantir também que as gravações elas estejam totalmente disponibilizadas no processo eletrônico, de forma a garantir que possa ser acessível do início ao fim, sem cortes, sem edições. Também temos que garantir o direito ao silêncio de forma ampla, ou seja, se o réu deseja silenciar totalmente, deve ser deferido. Se ele deseja responder apenas aos seus advogados, também deve ser deferido. E não podemos esquecer jamais que juízes devem estar em posição de garantia da paridade de armas, certo? Isso tem que ser sempre analisado e permitido e conferido do início ao fim da audiência online, para que partes possam discutir o processo de forma igualitária, permitindo com que, viabilizando o equilíbrio das armas. Isso é importante. Então, senhores, eu acredito que com a transformação do nosso mundo a partir da internet, precisávamos de transformações, sim, do Poder Judiciário. E essa transformação aconteceu. Mas não devemos esquecer nunca que o corpo humano, as pessoas que trabalham com o processo são tão importantes, tão necessárias, que precisam estar sempre atentas para evitar que haja o desequilíbrio dentro do processo judicial. E daí porque sempre
batemos nessa tecla de que o juiz é uma peça de engrenagem importante, necessária e indispensável para que o processo continue sendo democrático. E é isso, eu agradeço a participação mais uma vez e fico sempre à disposição de Vossas Excelências. Um forte abraço e muito obrigada.